Olá pessoas, bem-vindo aqui a mais um vídeo. Nesse vídeo eu vou falar de endereço MAC address. Então bora aqui. Antes de novo, né? Entre lá no www.gustavocalau.com.br. A gente vai ter o curso CCNA, risco 0, ICND1, ICND2, risco 0. Lá, turma 6, último curso do ano aqui do risco 0. Eu abro 3, 4 turmas por ano, essa é a última. A gente vai ter lá 35 vagas. E entre lá, você cadastra o seu e-mail, né, para você receber maiores informações. E normalmente uma semana antes da prova eu começo a divulgar via essa lista de e-mail. Então a prioridade é a lista de e-mail e depois eu divulgo em outras plataformas. E outra coisa, galera, eu também tenho agora... Criei esse negócio lá no Telegram, então você pode participar lá do grupo lá no Telegram. Se você não tem Telegram, instale lá, parece que o negócio é bacana. Vou deixar o link aqui na descrição do vídeo. Então bora aqui para a aula de hoje. Nesta aula, vou falar do MAC address, ou endereço MAC. A gente tem aqui um endereço aqui, 0016C8EAD380. Formato hexadecimal e deve ser único por dispositivo, então aquele formato hexadecimal que você já está acostumado vai até a letra F, né? Vai de 0 até F, então são 16 variações possíveis, né? De 0 até 15, o 15 é o F. Encontra-se gravado no hardware de cada interface Ethernet, então se eu tenho uma interface Ethernet, que 99% das pessoas utilizam a Ethernet hoje em dia, essa plaquinha de rede aí, ela tem um MAC address gravado no hardware dela, não precisa você fazer nada, ela já vem configurada de fábrica, né? É o fabricante que coloca. Ah, mas nem tudo tem endereço MAC? Não, nem tudo tem endereço MAC. Se você tiver, por exemplo, uma placa serial, um dispositivo Frame Relay que tem uma interface serial, interfaces mais antigas, essas interfaces que normalmente são ponto a ponto não tem MAC address, não existe MAC address. Se for ligar em e-mails compartilhados, você utiliza um outro tipo de endereço de camada 2. Mas enfim, Ethernet, camada 2 utiliza MAC address para fazer a identificação do dispositivo. Então, para cada posição, eu gasto 4 bits, né? 2 elevado a 4 é 16, por isso que é hexadecimal. Se eu tenho 12 posições, né? Tenho 6 mais 6 aqui, 6 azulzinhas, 6 vermelhinhas, 12 posições, vezes 4 bits, eu tenho um total de 48 bits no endereço MAC address. A primeira porção do endereço a gente chama de OUI, são os primeiros 24 bits, Organizational Unique Identifier, parte do endereço alocado pelo I3E para a identificação do fabricante. Então esses 6 primeiros caracteres aqui, os primeiros 24 bits, cada fabricante vai ter um identificador, ele vai ter que pedir lá para o I3E para ter esse identificador. Então se eu quero iniciar uma indústria lá de placa de rede, Ethernet, eu, Gustavo Calau, placa de rede, eu vou ter que ir lá no I3E e pedir um OUI para eu fabricar minhas placas de rede. E depois, os últimos 24 bits, a gente chama de Vendor Assigner, os últimos 24 bits, o fabricante que dá esse final de endereço para ele. Então eu pego aqui, esse fabricante 0016C8, se não me engano é a Cisco. A primeira placa que ele vai fabricar, por exemplo, pode ser a 0016C8 000000. Né? A segunda placa, final 000001. Então, quanto menor o MAC address, mais antigo é a fabricação daquele dispositivo dentro daquele fabricante. Né? Então, o primeiro 24 bits, o OUI, segundo, os últimos 24 bits, o Vendor Assigner. É um endereço de camada 2, galera, da camada de enlace, da camada de data link, né? Então, o MAC address é um endereço de camada 2, utilizado por dispositivos Ethernet, né? Meios compartilhados. Se a gente fizer uma revisão rapidinha aqui, eu tenho aqui a camada 2, a gente tem MAC address, a camada 3 a gente tem IP, na camada 4 a gente tem porta, na camada 5 para cima, né, que a gente vai chamar aqui de camada 7, a gente tem as aplicações, né? As aplicações, elas vão ser encapsuladas dentro da camada 4. Na camada 4, fora da caixinha aí, como é que ela vai identificar na camada 4? Vai ter porta de origem e porta de destino. A camada 4 vai ser colocada dentro de uma outra caixinha, que vai ser a caixinha da camada 3. Na camada 3 eu tenho IP de origem e IP de destino. E todos esses pacotes, está tudo dentro dessa caixa aqui. Elas vão ser encapsuladas, vão ser agrupadas dentro da camada 2. Então, na camada 2, eu tenho aqui uma caixa que fora dela eu tenho os identificadores de camada 2, que eu tenho o MAC de origem e o MAC de destino. E dentro dessa caixa estão todas as minhas outras caixas. Repare que fora dessa caixa que eu estou na camada 2, eu consigo ver o IP de origem e IP de destino? Não, não consigo ver, a não ser que eu abra a caixa e retire o pacote que está lá dentro. Mas se um dispositivo trabalha puramente na camada 2, igual um switch, por exemplo, ele só vai ver o MAC de origem e MAC de destino, porque toda a tomada de decisão dele é baseada em endereços de camada 2. Então, dispositivos que trabalham na camada 2 não sabem nem o que é IP. Então, a gente pegar aqui, em meios compartilhados, eu preciso de um endereço de camada 2 para identificar o dispositivo. Qual que é o endereço de camada 2 que a gente vai ter aqui no Ethernet? O MAC address.
Nesses casos, o IP não adianta. Então, eu não consigo utilizar o IP para tomada de decisão. Por quê? Porque o endereço IP é um endereço de camada 2, de camada 3, né? Desculpa. O IP é um endereço de camada 3. Nessa caixa aqui, eu consigo ver o IP? Não. Por quê? Porque está dentro dessa caixa, né? Está embrulhado lá dentro, está encapsulado lá dentro. Então, o switch nem sabe que o IP existe, pois é um dispositivo de camada 2. Então, nesses meios compartilhados aqui, o switch, eu tenho esse monte de máquina aí. Por que é compartilhado? Porque todas estão ligadas no mesmo domínio de broadcast aqui, né? A gente tem aqui todas ligadas no mesmo domínio de camada 2. Então, é um meio compartilhado. E IP aqui não adianta, por quê? Porque a tomada de decisão aqui é feita através de endereços de camada 2. É para isso que o MAC existe, né? Para eu ter uma forma de identificar em meios compartilhados. 99% das vezes hoje em dia é utilizando a internet, eu preciso do MAC address para identificar esses caras e o IP não adianta. E a gente tem um MAC especial aí que é o MAC de broadcast, que é o FFFFFFFF, que é tudo 1, né? Todos os bits 1s, a gente tem aí o MAC de broadcast. Então, quando eu quero fazer um broadcast de camada 2, eu coloco lá como destino o MAC address FFFFFFFF. E esse MAC nunca vai poder ser um MAC de origem, né? Por quê? Porque o MAC de origem sim vai ser o MAC da minha interface que está enviando aquele frame. E para terminar aqui, só uma curiosidade, se você abrir o Wireshark da vida, que é aquele sniffer, para fazer captura de pacote, você pode instalar de graça aí. Repare aqui que eu fiz uma captura aqui em casa aqui agora, repare que ele pegou aqui embaixo, por exemplo, Cisco, Apple, Samsung. Como é que ele sabe que esses caras são esses fabricantes? Por quê? Porque ele pega o AUI, os primeiros 24 bits, e coloca ali. Como é que ele sabe que esse início aí de MAC address é a Cisco, por exemplo? Samsung BC8CCD. Como é que ele sabe que isso é Samsung? Se eu for lá dentro do Wireshark, for lá em sobre o Wireshark ou About o Wireshark, for lá em Folders e clicar lá em Global Configuration, o terceiro link aí, ou configuração global, ou configurações, eu abro uma pastinha e vai ter esse arquivo manuf. Se você der 2 cliques nele, ele vai abrir aí, ó, um TXT com todos os AUIs que o Wireshark conhece. Então ele consulta esse arquivinho para fazer essa tradução lá na hora e te mostrar lá qual é o fabricante. Legal, né? Então, galera, se você gostou desse vídeo, assine o canal, compartilhe, chame um amiguinho e é isso aí. Até mais.